Olá, boa noite, tudo bem? Qual o seu nome? Se apresente. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Rita, tenho 41 anos, sou paulista, mãe de 2 filhos e é isso, né? Tá ótimo. A gente vai te entrevistar, tá bom? Tá bom. Primeira pergunta. Você acha que a linguagem e a comunicação influenciam no desenvolvimento cerebral de uma pessoa? Por quê? Total. Por conta de relacionamento, na minha visão, abre portas profissionais, socialmente falando, em todo esse âmbito aí, eu acho, na minha opinião. Ok. Segunda pergunta. Na sua opinião, como a linguagem ajuda uma criança a entender e expressar emoções? Como um tipo de linguagem, como a linguagem, eu acho que é o primeiro momento em que a criança começa a se relacionar. Então eu acho que é praticamente a parte mais importante da vida do ser humano. Porque os pais, por exemplo, o seio familiar, a gente começa ali a trocar ideias, conversar com a criança, e eu acho que isso vai imprimir muito da personalidade da criança, porque a criança é o espelho daquele exemplo que ela tem, eu acho que... Ok. Como os pais de uma criança podem ativar o desenvolvimento cerebral dela? Eu acho que eu falei na resposta anterior, mas ainda assim, verbalizando as coisas de uma forma tranquila, calma, orientando, eu acho que só complementando a resposta anterior. 4. De que forma a linguagem contribui para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, como a memória e o raciocínio? Eu acho que cognitivo é o desenvolvimento, a memória, essas coisas, né? Acho que conversando repetidamente algumas coisas que a gente tendencia a falar dentro de casa, acho que a criança vai formando ali a personalidade dela, os parâmetros de conhecimento, de orientação, de desenvolvimento. Eu acho que a maneira é essa, você ir ali repetidamente imprimindo valores, imprimindo conhecimento, maneira certa de falar. Eu sempre falei com você, né? Com a minha filha pequenininha, as palavras corretas, porque os pais tendenciam aquela coisinha, a palavra errada acaba ficando bacana para a criança até um determinado momento. Passou dali, a criança já vai imprimir para ela o que ela é. Então, eu acho que esse é um ponto bom para os pais. Ok. Qual é o impacto da falta de estimulação linguística no desenvolvimento cerebral da criança? Total. Eu acho, né? Aí eu vou falar do meu filho. O que você acha das consequências que isso pode trazer para uma criança? Além de introspecção, além de não se sobressair a nível social e profissional, porque eu acho que verbalizar de forma correta te abre portas. Agora, na vida de uma criança, de maneira errada, de maneira irresponsável, de maneira incorreta, vai criar um adulto totalmente despreparado para tudo. Porque os meus pais sempre me disseram que uma boa educação abre portas muito além do que um diploma somente. Então eu acho que tudo isso é um conjunto. E por último, como você acha que a linguagem ajuda as crianças a se socializarem? Eu acredito que bastante também, né? A maneira com que a criança fala e é ouvida. Por isso que eu acho que, desde a primeira pergunta, Sim. Você vê que é uma construção? Sim. Porque a criança socializar. Se a criança é uma criança tranquila, se ela verbaliza de uma forma calma, tranquila, eu acredito que ela consiga mais resultado de retribuição do que ela espera do amiguinho. Mas existem aquelas crianças que verbalizam de forma agressiva, que verbalizam através do corpo, que verbalizam empurrando. Isso é verbalizar. Sim. Né? Nossa, eu tô amando a entrevista, porque eu gosto de falar, né?
Então eu acho que é muito importante, eu acho não, eu tenho certeza que tudo isso é um conjunto para a construção de um futuro adolescente adulto bem colocado, com segurança, bem instruído e tudo mais. Ok, é isso. Agradecemos pela sua entrevista. Boa noite, tudo bem? Vou fazer uma entrevista com você, por favor, se apresente. Boa noite, eu sou a Maria Moura, casada, 44 anos e mãe de 2 filhas. Bom, vou começar com as perguntas. Número 1. Você acha que a linguagem e a comunicação influenciam no desenvolvimento cerebral de uma pessoa? Por quê? Sim, eu acredito que sim, porque é através da linguagem que as pessoas conseguem se expressar, né? Passar a sua opinião. 2. Como a linguagem ajuda uma criança a entender e expressar emoções? A linguagem, ela ajuda as crianças a entender o mundo, pois é tudo desconhecido, né? Então, auxilia os responsáveis com a linguagem verbal, apresentando esse mundo, né, para as crianças de uma forma comunicativa, né? De forma com que eles possam se expressar através de brincadeiras, de forma lúdica. 3. Como os pais de uma criança podem ativar o desenvolvimento cerebral dela? Existem algumas atividades próprias, né, para fazer esse desenvolvimento cerebral e sensorial. Apresentando livros, brincadeiras, né, de forma lúdica, consegue fazer esse processo. 4. De que forma a linguagem contribui para o desenvolvimento de habilidades cognitivas como memória e raciocínio? Bom, o cérebro também é um órgão que precisa ser exercitado. E como o auxílio dos pais, a criança consegue se desenvolver melhor, né? Então, é o que eu acredito. 5. Qual é o impacto da falta de estimulação linguística no desenvolvimento cerebral de uma criança? As crianças, elas precisam ser estimuladas para um melhor desenvolvimento, né? Então, estímulos geram impactos, né, negativos, pois se não apresentar uma atividade que favoreça ali o desenvolvimento cognitivo, a criança não vai se desenvolver. Agora a última. Como a linguagem ajuda as crianças a se socializarem e fazerem amigos? Através da fala, a criança consegue se expressar, né, mostrar suas preferências, assim socializar com as pessoas que coincidem com ela, que convivem com elas. Obrigada por ter participado da nossa entrevista e obrigado por ter dado sua opinião. Obrigada a vocês. Boa